Sejam bem-vindos, Antifrágeis, tudo bem? Dia 14 de julho chegou, segunda-feira. Que semana, hein, pessoal? Essa semana promete. Realmente nós teremos uma semana recheada de indicadores econômicos. CPI nos Estados Unidos, né? Expectativa do consumidor, da inflação, expectativa de inflação do produtor, pedidos iniciais de seguro-desemprego, construção, temporada de resultados iniciando, Jerome Powell podendo renunciar ao mandato do Fed, sendo pressionado, investigado, guerra tarifária voltando à tona, Donald Trump dizendo aí que vai voltar, apenas 2 acordos firmados. Pessoal, realmente é um momento de segura na cadeira, é o momento de ter responsabilidade com nossos investimentos, mas antes de nós analisarmos esses indicadores, apenas o que acontecerá, fiquem tranquilos, porque na quinta-feira, no Mundo Macro, eu e Daniel iremos destrinchar o que aconteceu, o que tem acontecido, o que nós esperamos. Iremos explicar para vocês como eles irão impactar os investimentos, como tem impactado, qual é a nossa expectativa. Então fiquem tranquilos, tá bom? Hoje é apenas para dar um vislumbre para vocês o que pode ocorrer na semana e o impacto isso pode gerar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos analisar aqui o primeiro indicador, pessoal, que saiu, que vai sair. E, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino, dê um like, isso ajuda bastante o canal, tá bom? Vamos ver se toda segunda-feira nós iremos estar aqui com vocês para compartilhar o nosso conhecimento, trazendo o que vai acontecer na semana. Na quinta-feira, destrinchando os indicadores, falando sobre investimento e sempre ao longo da semana fazendo lives sobre o Bitcoin, o mercado, né, volátil, tá? Então fiquem tranquilos. Então, pessoal, o primeiro indicador que vai sair aqui no dia 15 de julho, né, às 9h30 da manhã, é o índice de preço ao consumidor, CPI. Esse índice de preço ao consumidor não é o favorito do Fed. O favorito do Fed é o CPI, né? Que saiu semana passada. Desculpa, o PCE. O CPI, ele é uma expectativa do consumidor, que na verdade acaba sendo um pouco mais realista, porque é o que está lá na ponta, é o que está sentindo realmente a pressão inflacionária sobre ele, né? Então nós vimos aqui que ele deu uma leve queda, mas com aqui a guerra tarifária voltou a subir realmente. Foi o que o Jerome Powell tem falado nas lives, nas declarações dele, que realmente eles estão muito preocupados com essa guerra tarifária porque ela é inflacionária, né? Então o que acontece? Você vê que no mês anterior ele veio maior do que o mercado estava esperando. Agora, pessoal, a projeção é 0,3, bem maior aí do que o mercado estava esperando. Então, olha aqui, né? E quando acontece isso aqui, pessoal, o mercado tem um choque aí e vê que está acelerando a inflação, né? Então a gente pode estar vendo aí uma inflação, como a gente sempre falou na estagflação, né? Cobertor curto, encolhendo, voltando, né? Por isso que o Fed está encurralado. Se ele baixa demais a taxa de juros, a inflação corrói. Se ele não baixa, gera recessão, e é por isso que o Donald Trump está pressionando ele, e a gente vai ver no final aqui desse vídeo que realmente ele está até considerando renunciar ao cargo do Fed, né? Então isso aqui é um indicador que a gente precisa ficar de olho, né? O mês, né, anterior tinha 0,2, o mês passado 0,1 e a projeção agora, né, é vir 0,3, tá bom, pessoal? O outro indicador que vai sair, né, é o índice Power Stage de atividade industrial. Como é que a atividade industrial está realmente se comportando? Valores acima de 0 melhoram, né, indicam aqui melhorias, né, da atividade industrial, abaixo de 0 indica piora das condições. Então você vê aqui, pessoal, como, né, desde 2022 a gente vê basicamente uma piora, ou seja, uma recessão sendo apontada aí, tá bom? Então veja bem, o mês anterior veio menos 16, agora a projeção agora para o dia 15 de julho é vir menos 7,8, tá bom? Então realmente é um relatório bem pessimista, né? Então a gente vê realmente a recessão batendo as portas, por isso que nós temos falado para vocês, pessoal, cuidado com o mercado acionário, cuidado com seus investimentos. Se vocês estão all-in em ações, se vocês estão all-in em criptomoedas, é hora de rebalancear, porque os indicadores estão apontando realmente, indicando recessão à vista, crise, e como nós temos abordado recorrentemente no canal, muito tem se movido pela camada de sentimento, tá? Então, voltando aqui para os nossos indicadores, pessoal, o outro indicador que vai ser divulgado no dia 16 de julho é o índice de preço ao produtor, né? Isso aqui é a inflação do produtor, tá? Então, o que acontece? O mês passado veio 0,1, já está esperando 0,3. Então, você vê aqui vários índices de inflação apontando uma subida, né? E o que acontece quando a inflação começa a acelerar? O Fed não tem como reduzir a taxa de juros.
ele não reduzindo a taxa de juros, ele está adotando uma política o quê? Contracionista. Tá bom, pessoal? Outro indicador que vai sair aqui, dia 16 de julho, né? É a produção industrial, né? Então você vê como houve uma redução drástica, pessoal, da produção industrial nos Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump, naquela lei bela, linda, maravilhosa que ele coloca, né? O objetivo dele é realmente trazer a indústria de volta para os Estados Unidos para melhorar. Tá bom? Então esse resultado aqui sairá dia 16. Vamos ver como é que eles estão esperando. Ele está quase ali no negativo, né? Vamos ver como vai sair. Se esses resultados vierem muito ruins, podem esperar aí uma chacoalhada na bolsa, né? Agora isso aqui, pessoal, é importantíssimo, né? Pedidos iniciais de seguro-desemprego. Também ele vai vir a ser divulgado aí no dia 17 de julho. Então, quanto maior o seguro-desemprego, mais pessoas estão fora do mercado de trabalho. Então, isso é um indicador antecedente ruim, né? E o que acontece? No mês anterior veio 227 mil e a projeção é aumentar para 234. Então, você vê aí um cenário de estagflação na cara, né? Inflação acelerando e o desemprego acelerando, porque se a pessoa está pedindo seguro-desemprego, ele está fora do mercado de trabalho, né? Então, indicador antecedente do mercado de trabalho. Então, isso aqui, se realmente houver mais, pode chacoalhar o mercado, né? Outro, pessoal, relatório de empregos, né? Do Fed da Filadélfia. É bem interessante esse relatório, indicador antecedente, né? Ele vai ser divulgado agora aqui no dia 17 de julho, é basicamente um relatório mensal, né? Que ele é divulgado. No mês anterior veio menos 0,8. Olha aí a recessão batendo, pessoal. Então, o que a gente vê? Recessão e inflação andando juntas. É o cenário que a gente está colocando para vocês. Então, cuidado. Vai ocorrer dia 17 de julho. Então, por isso que esse pessoal, segunda-feira, hoje, reduzam sua posição, rebalanciem seu portfólio, mas não estou dizendo assim, pessoal. Corram para os montes, crise à vista, acabou geral. Não, pessoal. O que eu estou falando para vocês é responsabilidade com seus investimentos. Vamos ter cuidado, porque realmente o negócio é sério, tá bom? Apenas um rebalanceamento, licença de construção. Então, ele aqui vai medir, né, a temperatura do mercado de construção, indicador antecedente, né? Quanto maior o pedido de licença à construção, mais aquecido está o mercado, né? Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo, né, que o mês anterior veio 1,39 e a projeção é manter 1,39, né? Se vier abaixo, mais uma vez, um indicativo de recessão, tá bom, pessoal? Último indicador que vai sair aqui, pessoal, inflação da Universidade de Michigan, tá bom? Esse indicador aqui, ele é medido basicamente mensalmente, né? E tu vê aqui uma aceleração desde janeiro aí com aquela guerra tarifária do Trump, né? Então ele subindo aí, né? Drasticamente, a expectativa é que seja ali em 5%. E qual é, né, a meta do Fed, pessoal? É 2%. Então ele está vendo aqui, indicando mais uma vez que provavelmente o Fed está encurralado e ele não tem como baixar a taxa de juros. E sabe para quem isso é ruim, pessoal? Para o nosso grande Jeremy Powell. Isso mesmo, pessoal. Jeremy Powell está sendo muito pressionado nos Estados Unidos porque o Donald Trump ele quer gastar mais. Ele provou aquela lei dele que aumenta o déficit público e o que acontece? Ele quer que ele reduza a taxa de juros para diminuir e melhorar o perfil da dívida, os Estados Unidos pagar um juros menor, né? E ele vai pressionando de todos os lados. Então a gente vai ver aqui uma pressão por umas reformas, uns gastos que ele tem feito. Então vamos ler essa notícia aqui que saiu no Money Times, né? Casa Branca lançou nesta quinta-feira, dia 10 de julho, um novo ataque contra o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, como autoridade alto escalão do governo Trump, dizendo que Powell havia administrado muito mal o Banco Central, criticando por um déficit e por grandes custos excedentes em reformas do edifício. Um diretor de escritório de gestão, uma carta endereçada a Powell e publicada no Twitter, disse: em vez de endireitar o navio fiscal do Fed, você seguiu em frente com uma reforma ostensiva de sua sede em Washington. Aí ele fala aqui que, enquanto continua tendo déficit fiscal de 23, o Fed está estourando o orçamento para a renovação de sua sede. Agora o valor chega a 2,5 bilhões, cerca de 700 milhões de dólares acima do custo inicial. Então, pessoal, a galera está pressionando o Jeremy Powell aí de todos os lados para que ele renuncie. Outra notícia que saiu aqui também, né? Jeremy Powell considerado a renunciar. Isso aqui foi uma notícia, né, de um outro funcionário de alto funcionário do governo Trump, disse na sexta-feira agora, pessoal, dia 11 de julho, né, que o Jeremy Powell está considerando renunciar.
à medida que aumenta a pressão para uma investigação sobre ele, se mentiu ao Congresso sobre as reformas do Palácio Versalhes do Banco Central na sede de Washington. Bill Putt, presidente dos credores hipotecários apoiado pelo governo dos Estados Unidos, Fannie Mae e Freddie Mac, postou no Twitter que ouviu relatórios de Powell vacilando sobre se iria terminar seu mandato sem fornecer qualquer evidência. Acho que esta decisão será certa para a América e a economia crescerá, disse o ex-jornalista. Então, pessoal, o Jeremy Powell está sendo pressionado de todos os lados para renunciar. Inclusive, acho que umas 2 semanas atrás ele fez um discurso e se ventilou ao mercado que ele iria renunciar naquele momento. Então imagine se isso ocorre, pessoal. Por isso que a gente falou, né? A gente tem que ter uma postura antifrágil, ter uma estrutura barbell, 70%, 80%, no mínimo, pessoal, 60% dos nossos ativos em preservação de capital, ativos de baixa volatilidade, e 20%, 30%, no máximo 40% em alta volatilidade, tá bom? E por último, pessoal, um indicador que vai sair aí nessa semana, né, que vai... Então, pessoal, próximo temporada de resultado tá para iniciar. O pessoal tá aqui vendo, né, vai ter o JP Morgan, Netflix, Johnson & Johnson, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, grandes bancos, né, Goldman Sachs. Então, assim, pessoal, todas essas empresas aqui vão divulgar nessa próxima semana os seus resultados, a terceira temporada de resultados começando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver aí se vão aparecer corpos boiando, dívidas. Realmente é um momento aí bem complicado para o mercado. Então é um momento assim bem complicado de operar. Cuidado quem faz day trade, não é muito legal nessa temporada de resultados, na semana desses resultados, né? Vamos ver o que eles vão mostrar para a gente. E como a gente falou, pessoal, visão de longo prazo, responsabilidade de seus investimentos. E como nós falamos no início desse episódio, quinta-feira nós iremos abordar de uma maneira profunda cada indicador desse, medir a temperatura da economia, do mercado e passar para vocês a nossa opinião com as melhores teses de investimento, tá bom? Fiquem com Deus, vida longa, próspera e responsabilidade com seus investimentos. Tchau!